Fala aí, rapaziada, beleza? Então, duas mulheres assediadas moralmente no ambiente de trabalho pelo mesmo chefe. Na verdade, uma foi assediada moralmente e a outra foi só uma tentativa, né? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não vou fazer aqui nenhum tipo de julgamento pejorativo. Tudo que eu falar aqui é baseado naquilo que eu acredito, em exemplos práticos vividos por mim. Eu vou expor as situações, mas os nomes verdadeiros dos envolvidos, eu não vou citar os nomes verdadeiros dos envolvidos. Qualquer nome que eu citar aqui será fictício. Assim, na verdade, tanto o abuso quanto o assédio, ele é construído, né? Ele não acontece do nada, né? Ele vai sendo meio que escalonado paulatinamente até chegar num ponto que foge totalmente do controle. Nesse caso aqui, desse chefe, que é um babaca, assim, na verdade, assim, é muito fácil a gente identificar uma pessoa babaca, né? É mole, é muito fácil a gente identificar isso. É só você analisar o jeito da pessoa, a forma que ela se comporta, a forma que ela articula, a maneira que ela articula perante as outras pessoas. Então, assim, é muito fácil a gente identificar uma pessoa babaca. Só que tem gente que tem um pouco mais de dificuldade para ter essa sensibilidade, né? Então vamos lá. No primeiro caso, esse ambiente, na realidade, é na área da saúde, né? Aconteceu esses dois casos na área da saúde, que pode ser tanto um hospital, quanto uma UPA, ou uma clínica da família, enfim. Mas foi na área da saúde que aconteceram esses casos. Então esse primeiro caso, no caso a vítima, ela foi chamada na sala do chefe, que aconteceu uma situação seguinte. Tinha uma paciente que ia ser transferida da unidade, né, que ela trabalha, para uma outra unidade. Sempre quando um paciente vai ser transferido de uma unidade para outra, tanto transferência, nesse caso não era uma transferência, era transferência só para o paciente tomar uma medicação. E ela precisa de uma autorização, de um papel, de um médico, né, ou de uma médica, para autorizar a saída da paciente. Nesse caso, a médica falou que não precisava, que a paciente ia só tomar a medicação e ia retornar para a unidade. Beleza. Não precisou do papel, a paciente foi, só que no caminho ela morreu, a paciente morreu. Então, quando morre alguém, a gente sabe, né? As pessoas só querem um culpado, né? Só querem culpar alguém, né? Então, esse chefe, né, chamou a vítima na sala, junto com a médica, e permaneceu na sala dele, a assistente dele, né, que acha que é dono do local, permaneceu, que ela divide sala com esse chefe. Então ela ficou de plateia, chamou a médica e a vítima, né? E o que acontece? Na realidade foi uma postura até errada desse chefe, porque na realidade ele deveria ouvir as partes de forma separada, e caso houvesse alguma situação contrária uma à outra, colocaria as duas frente a frente, aí sim, mas só para serem resolvidas ali, os três, sem plateia. Mas enfim, aí ele começou a acusá-la dessa situação, que não foi feito o papel, enfim, ele começou a acusá-la, começou a colocar a culpa nela. Ela falou que não, que a médica não quis fazer o papel, ela liberou, a paciente foi sem o papel porque a médica falou que não precisava. A médica falou que era mentira e ele começou a mandar ela assumir. E ela falando que não ia assumir porque ela não tinha feito nada de errado. E ele continuou pressionando. A humilhação começou a aumentar, ele começou a falar mais alto, e assim, eu não entendi por qual motivo ele ouviu um lado. A outra falou que a médica falou que era mentira, então a palavra da médica vale mais. De repente só porque a outra, no caso a vítima, ganha menos, não sei. Ou então não sei porque que ele pensou, de repente, sei lá, médico não mente. Não sei qual o critério. Enfim. E aumentou o tom de voz, começou a humilhar a vítima, e ela começou a chorar e pediu desculpa. Ou seja, pediu desculpa sem ter feito nada de errado. E ele chegou para ela e falou que ela não tinha que pedir desculpa para ele, que ele não era nada dela, não era marido dela. Ou seja, a humilhação só piora, a situação só piora. Ou seja, nesse caso aí, por pouco, ela ia ser mandada embora, né? Essa vítima ia ser mandada embora, só que ela conseguiu ser transferida, ela conseguiu ter uma reunião com o diretor-geral e foi transferida, e ainda bem que ela não perdeu o emprego dela, porque isso ia acontecer. Assim, dentro desse exemplo,
via de regra, assim, as pessoas que compõem essa unidade têm por tradição no tratamento com esse chefe uma coisa assim, mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui. Se o nome dele é Frederico, o nome dele tem que chamar por Frederico. É Frederico que tem que chamar. Se o cara é um babaca, não tem que chamar a abreviatura carinhosa. Exemplo, o nome dele não é Frederico, mas assim, o pessoal que tem o costume de chamar de Fred. Não é Fred, meu irmão. O cara é babaca, é Frederico. Que pode parecer bobagem, você meio que cria uma falsa intimidade ali, que assim, você chamando pelo nome, já aconteceu isso comigo e eu já vi isso acontecer. Quando você chama pelo nome, o cara sendo um babaca, se o cara é gente boa, beleza, Fred. Mas se é babaca, é Frederico. Porque você cria uma distância, uma barreira, que se for acontecer alguma coisa, ele vai pensar de repente 2 vezes que cria uma distância. Você chama pelo nome, cria uma barreira. Ele vai sentir, que todo mundo chama ele de um jeito. Se a pessoa chama de outro, uma pessoa chama de outro, ele vai sentir essa diferença. Ele vai sentir. Então, automaticamente, isso já deixa ele com um passo atrás. Não que ele não vai fazer um abuso, não é nada disso, mas isso ele dá uma leve recuada, mas dá. Cria um certo respeito. Então, isso é uma observação dentro desse exemplo que acontece, que nesse caso eu acho errado fazer esse tipo de tratamento se a pessoa é uma babaca. Então, assim, essa é só uma ilustração. Então, que bom que ela não perdeu o emprego, mas ela sofreu, né, esse abuso. E passando pro segundo caso, né, no segundo caso, foi como eu disse, foi uma tentativa, né, de assédio moral. Só que nesse segundo caso, a possível vítima, que não foi uma vítima, não chegou a ser uma vítima, ela já estava mais esperta, já estava mais sagaz com relação ao jeito desse chefe. Ou seja, quando ela chegou para trabalhar lá, mesmo sendo novata, ela já se ligou que era um lugar de muita fofoquinha, muita picuinhazinha, já se ligou no assistente dele, que era uma pessoa que gosta de prejudicar as pessoas, acha que é dono do local, então ela já meio que se ligou, então a postura dela já foi outra. Eu gosto sempre de falar, a postura sempre séria, não dando brecha para ninguém, só, né, tratando todo mundo com educação, não dando motivo para ninguém falar dela, principalmente do trabalho dela. Então, já de cara, né, podem falar o que for, mas já cria um respeito, não tem jeito. É o tipo de postura que vai criar um respeito, independente do que pensem. Então, assim, ela já foi chamada por um outro motivo, uma outra situação. Na realidade, ela tem por hábito, com uma outra colega, de trocar de horário de turno, né? De horário, uma trabalhando num turno, trabalhando no outro, e ambas às vezes têm o hábito de trocarem de horário. Que para você fazer esse procedimento existe um papel para você comunicar que vai trocar de horário no dia tal, né? No dia X específico. Mas isso aí nunca foi um problema, isso ela sempre tirou de letra, sempre fez, nunca teve problema com relação a isso. Só que causou uma picuinha com essa assistente dele. É um eguinho, uma coisinha de vaidade, né? Por quê? Porque o chefe falava, ó, só fazer o papel para comunicar. O dia pra gente aqui tá ciente. Beleza. Quando ela entregar o papel para assistente dele e o chefe não estava lá, ela perguntava se o chefe tinha autorizado. Mas ele não disse que tinha que autorizar. Então, tipo assim, fica uma situação que, tipo, porra, o que eu faço? Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Era o caso de botar os dois frente a frente e falar, e aí, o que eu faço? Mas na realidade, quando começou essa situação, desse exemplo, do segundo caso, ela foi entregar o papel da troca e chegando, ela bateu a porta, pediu licença, colocou o papel na mesa e saiu, como ela sempre fez. Aí tava o chefe e essa assistente dele. Aí ele falou, bom dia, para aparecer, né? Palhaçada, foi para aparecer. Sendo que nesse mesmo dia, ela já tinha encontrado com ele minutos antes e já tinha dado bom dia a ele, já tinham cumprimentado já. Ou seja, ela bateu a porta, pediu licença, mas não deu bom dia? Aí ele fez a gracinha, bom dia. Se ela entrasse, desse o bom dia, mas não pedisse licença, ele ia reclamar da licença. Então assim, babaca. Quando a pessoa é babaca, não tem jeito. O cara vai morrer babaca. Então assim,
Aí depois disso ele a chamou à sala dele e para conversar com ela, né? Só os dois. Ah, detalhe, ele chamou ela para conversar na sala e já pediu para o assistente dele sair da sala. Não foi igual ao o outro exemplo que a assistente ficou de plateia. Não tinha nada a ver com a história, mas ficou de plateia. Já pediu para a assistente sair fora. Ou seja, já é uma forma de respeito. Já houve uma mudança aí. Ou seja, faz diferença nessas coisas que eu estou falando. E ele começou a falar, né, que estava muito preocupado com o jeito dela, viu aquele papo mole de que se ela era feliz trabalhando ali, que ele estava muito preocupado. É muito engraçado também, que é muito curioso, que quem está em cima, está num cargo acima, as pessoas que estão acima gostam muito de serem bajuladas. E lá nesse local tem essa tradição. Todo mundo bajula, todo mundo gosta de ser bajulado. Quem está em cima. Então quando a pessoa não bajula, se existe um que não bajula, esse é meio que visto como errado, meio que diferente. Nesse caso, o cara sente, tipo, por que essa pessoa não bajula? Simples, amigão. Todo mundo de carne e osso, todo mundo igual. Não tem esse negócio de bajular. Todo mundo tem que ser tratado de forma igual, não tem esse negócio de bajular. E digo mais, esse lance da bajulação, se você analisar, sem julgar os motivos pelos quais as pessoas bajulam as outras, os seus superiores, sem julgar, mas se a gente analisar a bajulação de forma crua, ninguém gosta, todo mundo critica. Isso é fato. Ninguém gosta de ver. Se você identifica um bajulador e você vê ele fazendo isso, todo mundo vai criticar. Entendeu? Então já é algo que de cara é rechaçado de cara. Então ela não faz isso, né? O jeito dela não faz isso. E ele falou, pô, tá muito preocupado com o jeito dela, que as pessoas falam, não sei o quê. Aí ela deixou bem claro para ele, falou, fulano, seguinte, o que as pessoas falam de mim, pouco me importa. Essa é uma outra observação também. Isso é um fato. Que de repente as pessoas sempre vão falar mal das outras, mesmo sem motivo. Você está num ambiente de trabalho, sempre tem aquela fofoquinha, picuinha, então as pessoas vão falar, é do ser humano fazer isso. Então assim, de repente são pessoas, e tem muita gente que se preocupa com a opinião alheia. Então assim, se as pessoas num ambiente de trabalho falam mal das outras, de repente, esse tipo de opinião não importa. Por quê? Porque de repente a pessoa só lida com aquela pessoa ali, naquele ambiente ali. Não tem contato nenhum. Então, essa opinião não tem peso. Não deve importar. Foi o que ela falou para ele. Ela falou assim, fulano, o que as pessoas falam de mim, pouco me importa. Eu não vim aqui para fazer amizade, eu vim aqui para trabalhar. Aí ele, pum, se espantou. E isso o tempo todo ela olhando no olho. Ela falou, ela deixou bem claro para mim que toda vez, ela olhava no olho dele o tempo todo e toda vez que cruzava o olhar dele baixava. Ele não conseguia olhar no olho dela. Ou seja, isso já mostra, né, que na minha concepção, quem não consegue olhar no olho, né, para mim, via de regra, é falso. Via de regra tem não sei se é um caráter duvidoso, mas é falso. Não dá para confiar. Uma pessoa que não dá para confiar, que não olha no olho, é falso. Meu pai sempre falava isso pra mim, só que meu pai falava isso num contexto de briga. Ele falava sempre isso pra mim. Olho no olho o tempo todo. Olho no olho o tempo todo. Outra observação, meu pai nunca treinou nada, mas sempre foi um cara que sempre disseram que ele sempre foi muito bom de porrada. E sempre teve essa visão, olho no olho o tempo todo. E essa frase dá pra gente trazer pra nossa vida de maneira geral. Ainda mais nesses casos assim. Então ele não conseguia encará-la, o olho no olho. E ele perguntando, começou a falar, aí ele veio com uma situação de um exemplo do trabalho dela, que ele ouviu da assistente dele, ou seja, ele ouviu um lado só e já veio julgar. Né? Aí começou a falar, mas falando manso, não alterou a voz em momento nenhum, o respeito total o tempo todo. Por quê? A postura. Postura faz diferença. Sempre falo isso, porque eu tenho que repetir isso mesmo, porque faz diferença, não tem jeito. Aí ela expôs a situação, ele botou um exemplo para ela de uma situação, ela expôs a situação, fundamentou, deixou bem claro para ele o que tinha acontecido realmente, ele não questionou, engoliu, ficou um cara de tacho, olhando para baixo, porque ele não conseguia encará-la olho a olho, e ficou por isso mesmo, entendeu? E falou que a ideia dele queria o bem dela, aquela coisa toda, fez aquela médiazinha, e ela
beleza, aceitou na boa, mas não aconteceu nenhum tipo de situação. Por quê? Porque isso foi trabalhado desde o início. Então, assim, de uma maneira geral, a conclusão que eu chego disso é que a gente tem que identificar quem são os babacas que estão ao nosso redor. Porra, temos. A gente tem que identificar isso, não tem jeito. A gente tem que, de repente, identificar uma situação no início e saber repelir essa situação. Temos. A gente tem que identificar, A gente tem que ter o senso crítico de quem está ao nosso redor. Não tem jeito. Não tem jeito. Sem julgar ninguém, não estou julgando nada, mas, assim, lógico que também não dá nem para julgar a vítima do primeiro caso com a pessoa do segundo caso, porque esse lance do abuso, do assédio moral, são muitas variáveis para acontecer isso, são muitas variáveis. Não dá para julgar, de repente, a pessoa, porque, de repente, são criações diferentes, temperamentos diferentes, então não dá para a gente julgar, falar, tá errado, não assim, mas assim, de uma certa forma, a pessoa que é abusada, ou que foi abusada, ou foi assediada moralmente, ela tem que fazer alguma coisa. Isso é fato, ela tem que dar um passo, ela tem que fazer algo, entendeu? Então, assim, ela tem que, assim, não, eu quero mudar, ela tem que ter o senso crítico com ela, com as pessoas que estão ao redor, tipo assim, pô, aquele ali é um babaca, aquele ali, e identificar isso e saber como articular essa situação. Com certeza, com uma ajuda psicológica, terapêutica, ok, super válido, mas ela tem que identificar e tem que fazer alguma coisa, porque senão, como foi visto no primeiro caso, a situação só piora. E correu o risco de perder até o emprego. Então, assim, o assediador, o abusador, ele não vai ter peninha se a pessoa chorar. Ele não vai ter peninha. Ele vai fazer mais ainda. Naquele momento ali, que a ideia dele é essa. Ele não vai ter pena. Então, isso tem que ser repelido no início, para não ter problemas. Beleza? Então, pô, fica essa ideia aí, fica esse vídeo aí de 2 exemplos reais que aconteceu. Isso foi um fato verdadeiro. Então é isso aí. Quem gostou aí, pô, compartilha esse vídeo aí para meio mundo e vamos dar um jabzão de encontro no curtir, um diretaço para arrancar a cabeça de qualquer assediador, abusador, no inscrever-se e vamos que vamos, beleza? Valeu, rapaz, e show!